Olá, seja bem-vindo a esse nosso encontro, onde teremos como tema principal a minha responsabilidade sobre o meu sofrimento. O meu nome é Glaura e eu represento o grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, nosso amado Célio. Para começar essa reflexão de hoje, eu gostaria de perguntar a você o que você sente, o que você pensa quando escuta a frase bem-aventurados os aflitos. Será que baseado nessa frase temos que nos imaginar eternos sofredores? Pessoas que precisam buscar estar em aflições para ser merecedores de uma bem-aventurança ou de uma possível felicidade? Pois este é o título do capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos fundamentar essa nossa conversa de hoje. Então eu gostaria de, antes de tudo, iniciar essa conversa falando sobre o sofrimento, porque o sofrimento ele pode ser de duas ordens básicas. Um sofrimento que é imposto realmente pela vida e que é já muitas vezes inato, porque podemos nascer com alguma dificuldade, alguma incapacidade que nos gere já inicialmente uma impossibilidade de sermos bem-aventurados. E poderíamos citar várias questões, como o próprio impedimento de arcar com a própria sobrevivência para pessoas que nascem já com deficiências graves, seja de forma física ou mental. Temos também as questões socioeconômicas, que seriam as questões de ordem mais financeiras, que alguns nascem em famílias mais afortunadas, outros nascem em plena miséria, e daí já nascem muitas questões de impossibilidades de gerar, bem-aventuranças na própria vida. Mas também tem aquelas questões de sofrimentos que são geradas pelas nossas escolhas, que mesmo que não impostas por incapacidades, nós acabamos gerando por escolhas nossas. E aí nós podemos trazer exemplos também de questões, por exemplo, como um pai de família que tem uma ação muito correta, muito digna, mas que sua e trabalha o mês inteiro e muitas vezes não tem as condições de trazer o pão de cada dia para sua família. E em contraproposta, temos muitas vezes pessoas que parece que não tem uma atitude tão saudável, né, e tão lícita, e tem muitas condições e parecem muito mais bem-sucedidos e mais felizes. E todas essas diferenças e muitas outras que podemos trazer como exemplos nos geram também um questionamento. Será que então a lei divina ela seria frágil ou ela seria injusta? Ela traria condições para que alguns pudessem viver com mais bem-aventurança e outros com menos? E aí então a gente cai de novo no tema da nossa conversa de hoje, que é a minha responsabilidade sobre o meu sofrimento. Mas que também possamos entender essa questão, nós temos que entender que podemos ver basicamente de duas formas a questão da vida. Ou nós vemos a vida como uma única passagem, e aí temos que colher nessa atual encarnação tudo aquilo que é necessário para os nossos benefícios, para os nossos prazeres, e isso geralmente gera um apego muito grande com as questões materiais ou com a questão de usufruir de toda a ordem de sensações positivas que possamos ter, ou vemos a vida por um segundo ponto de vista, que seria como espíritos eternos, que têm a possibilidade de várias encarnações, e essa atual encarnação seria apenas uma delas. O que no mundo espiritual poderíamos fazer a comparação do equivalente ao que significa um dia para nós, seria o equivalente a uma vida, uma nova encarnação. E tendo aí como base essa segunda proposta, aí então podemos pensar na nossa responsabilidade sobre os nossos sofrimentos.
Porque aí temos que avaliar e entender que existe uma vida pregressa ou muitas vidas pregressas, que existem muitas coisas que já fizemos em vidas anteriores e que talvez os sofrimentos que veio impostos nesta atual vida e que parecem para nós injustiças, são apenas reflexo das nossas ações anteriores. E por isso tantas desigualdades de todas as ordens que possamos imaginar. Por isso que alguns nascem em famílias mais afortunadas e outros nascem em famílias tão miseráveis, ou em sociedades um pouco mais avançadas, ou em sociedades um pouco menos avançadas. E toda essa gama de possibilidades que surgem em termos de avaliarmos o sofrimento e as aflições, podem estar ligados então a condicionamentos que nós mesmos nos impomos, porque nessas vidas anteriores nós fomos fazendo escolhas, atitudes, atos, que foram comportamentos que foram lançando, obviamente, uma consequência. Então nós temos que pensar e podemos refletir da seguinte forma: será que estar aqui hoje como um aflito, como diz a frase, não seria uma oportunidade de corrigirmos, de atenuarmos algo cometido lá atrás? Será que podemos então inverter o nosso ponto de vista, ao invés de olhar o sofrimento como algo punitivo e imposto ou pela justiça de Deus ou pela própria vida, como algo que nós não merecemos, porque é isso que pensamos muitas vezes quando refletimos sobre o que está acontecendo conosco? Será que ao invés de ter este pensamento, nós não podemos pensar que este sofrimento é uma oportunidade de resgatarmos algo que nós mesmos cometemos antes, em vidas anteriores, e que agora está nos sendo fornecida uma nova oportunidade para nos melhorarmos? Esta é uma reflexão que eu acho que traz muito sentido e traz até um senso de esperança, porque podemos então perceber que temos de novo nas nossas mãos uma folha em branco para reescrever ou escrever uma nova história. Mesmo que tenhamos feito escolhas equivocadas, e aí não precisamos pensar que é só em vidas anteriores, pode ter sido aqui, agora, em anos anteriores, até no mês passado, no dia de ontem, tivemos escolhas equivocadas, tivemos comportamentos que agora, já refletindo sobre eles, sabemos que não foram a melhor possibilidade que tínhamos. Então recebemos novamente uma folha em branco para reescrever isso. E o sofrimento, de uma certa forma, da forma como nós estávamos avaliando, das tantas diferenças que existem no mundo, das mais diversas formas que podemos perceber que existem oportunidades maiores ou menores para determinadas pessoas, se nós olharmos por esta forma que eu estou propondo, talvez faça um pouco mais de sentido para nós passar pelo sofrimento sem resistir tanto a ele e nos responsabilizando um pouco mais por ele. Porque muitas vezes se torna cômodo imaginar que a justiça de Deus é falha. E aí então a gente se isenta da responsabilidade. É fácil imaginar que a vida cometeu um erro, que a gente está ao acaso dentro daquele sofrimento que está nos acontecendo. Mas não é assim. A lei de Deus, ela é justa, ela é perfeita, ela não sofre equívocos, ela está perfeitamente correta para cada um dos seus filhos. E, na verdade, nós temos que nos propor a repensar essa forma de enxergar o sofrimento, de enxergar com um senso de responsabilidade, de que muitas vezes essas tantas diferenças que existem, elas são uma proposta nova para que nós nos renovemos, para que nós possamos nos melhorar, possamos nos reformular e talvez aí sim
subir aquele degrau na nossa escada de evolução, que é a proposta que a gente entende dentro da doutrina espírita. Várias encarnações e em cada uma delas vindo novamente com uma proposta de melhoria, de aprendizado, de evolução. E essa responsabilidade vai até, inclusive, atenuar o nosso sofrimento. Porque no momento que a gente entende que aquilo não é gratuito, que aquilo não é simplesmente ao acaso, que aquilo está ali na nossa frente como uma nova oportunidade para que a gente possa se repensar, ou mesmo resgatar algo, depurar uma ação que foi mal sucedida num passado, se pensamos desta forma, até o próprio sofrimento fica atenuado, porque a gente consegue perceber que ele não é em vão. Isso, de uma certa forma, acaba nos dando condições de nos aprimorar mais. Então, na verdade, toda essa gama de sofrimento que vemos no mundo e a qual muitas vezes nos gera muito senso de injustiça, de contradições. Mas como que é permitido que uns tenham tanto e outros tenham menos, e que uns sofram tanto e que outros sofram menos, e às vezes aquele que está sofrendo mais parece que é um pouco mais aprimorado em termos morais do que o outro que está sofrendo menos, e a gente se pergunta muito sobre todas essas diferenças, sobre todos esses comportamentos, sobre todas essas escolhas que existem no mundo. E às vezes olhamos para o lado e pensamos que estamos sendo injustiçados pela vida. Mas não é assim. Nós temos que nos responsabilizar por aquilo que já fizemos, por aquilo que estamos fazendo hoje e por aquilo que queremos para o nosso futuro. Eu sei que é uma reflexão difícil, porque na verdade não temos ainda condições e capacidade de um entendimento tão grande sobre as leis espirituais. As leis espirituais, elas têm uma complexidade muito grande e nós ainda somos crianças diante de todo esse universo espiritual e de tantas leis que surgem e que acontecem e às quais nós estamos sujeitos, mas que muitas vezes não conseguimos entender. Essa falta de entendimento muitas vezes nos deixa atônitos e nos faz gerar uma resistência à vida, uma resistência àquilo que está sendo proposto, uma resistência a reformular ideias, a promover mudanças. E na verdade nós estamos indo num fluxo contrário da vida, porque a vida na verdade traz às nossas mãos, a nossa rotina, o nosso cotidiano, tudo aquilo que nós realmente precisamos viver. Por quê? Porque estamos aqui para aprender, para nos melhorar, para nos reformular, para sairmos daqui melhores, mas sempre propondo que vejamos a vida não só como algo passageiro, como algo que é aqui e agora e acabou, mas baseados na doutrina, pensando que somos espíritos eternos, com várias encarnações e com uma proposta de evolução constante. Aí sim podemos olhar para o nosso sofrimento e nos responsabilizar por ele. E a minha proposta de hoje, então, depois dessa conversa, é pedir para você pensar sobre como você se sente a respeito das coisas, das aflições que acontecem na sua vida. Como você está olhando para isso? Você tem um estado de motivação, de reflexão, de que você pode sim estar tendo uma nova oportunidade? Ver o sofrimento com esse olhar um pouco mais espiritual e um pouco mais benéfico para o seu próprio aprimoramento espiritual e moral? É essa a proposta que eu deixo para você. Desejo que você tenha uma feliz reflexão e aguardo vocês em um próximo encontro. Até breve.